Sim, sim. Muito bem. Você me ouve bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Certo. Então, Então, Antônio, que diferença para aquela última live, né? Tava um frio danado, né, rapaz? olha só, agora tá bem diferente. É, podemos começar, então? Então, podemos começar assim. Vamos lá. Então, pessoal, como nós havíamos divulgado para vocês, agradeço já a audiência, das 10 pessoas aí com a gente. Eu peço, por gentileza, que vocês compartilhem a live, porque com certeza o conteúdo vai ser de peso, vai ser muito legal. Mais uma vez é uma honra para mim, né, estar conversando com o professor Jair. Ele é pós-doutor em filosofia, um dos maiores nomes aí da pesquisa schopenhaueriana brasileira, é autor de diversos livros, tradutor de Schopenhauer, e nós vamos comentar a respeito, né, conversar a respeito sobre a metafísica do amor sexual, que é um dos temas dentro da filosofia schopenhaueriana mais famosos, polêmicos. Inclusive, eu mesmo cheguei ao Schopenhauer por causa disso. Né? Minha primeira leitura foi esse texto, já há alguns anos. Então, eu quero pedir ao professor que fique à vontade e pode fazer uma explanação inicial sobre o tema e deixem aberto também para as pessoas perguntarem, né, a respeito do que a gente for conversar aqui, beleza? Beleza, Antônio. Então, como proposto na divulgação da live que eu fiz e que você fez, né? O objetivo é a gente conversar, dialogar sobre um texto do Schopenhauer chamado Metafísica do Amor Sexual. É importante o título. Eu digo isso porque eu fiz a tradução dessa obra e ela está publicada pela Martins Fontes, editora, mas não sei por que cargas d'água eles censuraram o sexual. Saiu só Metafísica do Amor. Mas isso vai justamente contra o objetivo do Schopenhauer, que é justamente explicitar o que estaria por trás do amor. E nada mais anti, digamos assim, platônico do que esse texto dele. Então, seria interessante dizer o contexto desse texto, né? Esse texto, na verdade, ele, ele é um suplemento que está contido no tomo 2 da sua obra principal, intitulada O Mundo como Vontade como Representação. O tomo 1 foi publicado em 1818, é uma obra juvenil, ele tinha mais ou menos 30 anos quando publicou essa obra, e depois, lá pelo ano de 1844, ele publicou os suplementos a essa obra. E entre esses suplementos, você encontra o 44, que é justamente o suplemento dedicado à metafísica do amor sexual. Agora, antes de prosseguir, seria interessante falar alguma coisa, uma passagem, uma frase do nosso grande bruxo, o bruxo do Cosme Velho, o Machado de Assis, em que ele diz o seguinte: nenhum romance de amor substitui o beijo da pessoa enamorada. Por que estou lembrando aqui o Machado de Assis? A gente vai falar de amor sexual, metafísica do amor sexual, mas nenhum discurso sobre o amor sexual, obviamente, vai substituir o amor em si. Não é mesmo? Coisa de filósofos, de literatos, que nada substitui, propriamente dizendo, a experiência. Né? Bem, que mais eu poderia dizer? Esse texto, ele se insere numa reflexão, num incômodo, na verdade, que tinha o Schopenhauer em relação ao fato de que os filósofos são muito canhestros em tratar do assunto. Aliás, eles poucas vezes tratam de um assunto tão importante. E a prova de que esse assunto é de extrema importância é a literatura e a poesia. Ele observa isso. A literatura e a poesia, tanto ocidental quanto oriental, aliás, a própria Bíblia, o Cântico dos Cânticos da Bíblia, não é mesmo? A literatura ocidental e oriental não sobrevive sem esse tema.
por exemplo, um dos grandes clássicos da literatura ocidental, que inspirou tantas peças de teatros e filmes e adaptações, tem por tema o amor, que é Romeu e Julieta. E um dos romances mais impactantes também da literatura ocidental, que inclusive desencadeou toda uma onda de suicídios, se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, que trata justamente de um jovem que se apaixona por uma mulher casada e, por não ter o seu amor correspondido, ele se suicida. Isso, na época do Goethe, provocou toda uma onda de suicídio na Europa, de amantes frustrados não correspondidos. Então, quando Schopenhauer faz esse apanhado da literatura ocidental, e eu aqui acrescento também a Bíblia, o Cântico dos Cânticos, ele se surpreende. Como é que pode a literatura e a poesia tratarem frequentemente desse assunto? Aliás, ele até diz, se você tem um romance, uma poesia que em algum momento não toca no tema do amor, esse romance já não desperta tanto interesse da audiência. Então, quer dizer, temos esse exemplo da literatura e da arte também, né, da pintura, mas os filósofos, eles são canhestros em relação a isso. Não sei se... Pode falar. A dele seria que não havia predecessores para refutar sobre o tema, né? Então, ele diz que é algo que apareceu a mim de forma invariável, né? Porque ninguém na filosofia falou disso, então é preciso falar. E aí ele até fala do banquete de Platão, né? Como sendo... Exatamente. De fato, o tratamento que ele vai dar ao tema do amor é que ele, na minha leitura, é que ele está dizendo que é inédito. Por quê? Porque ele vai puxar para o biologismo, ele vai puxar para o instinto, ele vai puxar, vamos ser bastante diretos, para o coito sexual, para o gozo. E ele achava que isso, pelo menos na filosofia, ficava no domínio dos mitos, das fábulas, ou quando muito, quando o filósofo começava a falar de amor, que era o caso do Kant, nas observações sobre o sentimento do belo e do sublime, o Schopenhauer até ironiza, ele não tinha conhecimento de causa. Não conhecia. Então os filósofos parece que ou tem dificuldade em abordar o tema, porque parece que o rigor do conceito, né? O filósofo, ele trabalha com conceitos, ele trabalha com teorias gerais, universais. Parece que o tema do amor não se encaixa, parece que é rebelde a essa petrificação do conceito, não é mesmo? Mas, apesar disso, o Schopenhauer vai tratar do assunto. Aí você falou aí da questão do Platão, justiça seja feita. O Platão trata, assim, do tema do amor, no Banquete, né? Que também é traduzido como Simpósio, que é um belíssimo texto, né? De fato, lá, os amigos do Sócrates se reúnem num banquete para comemorar a premiação de um poeta que tinha ganho um festival de trágico, né? E o tema desse banquete era justamente cada um dos participantes fazer, digamos assim, um elogio ao amor. E tem um personagem lá do banquete, que é o Aristófanes, né? O Aristófanes, que ele conta uma coisa muito interessante, que, na minha opinião, é uma das passagens mais interessantes do banquete, né? Que ele... E aí vai ser objeto da crítica do Schopenhauer, porque o Schopenhauer vai dizer que o banquete está muito no domínio dos mitos e das fábulas, né? E, de fato, o Aristófanes ele vai invocar uma espécie, um mito para fazer o elogio dele ao amor, né? E o que fala essa personagem Aristófanes do Platão? Ele fala que em tempos imemoriais existia uma outra raça de seres humanos, que na verdade não eram não eram homem e mulher, mas haveria um terceiro tipo, que eram os andrógenos. E essa outra raça, composta de 3 tipos de seres humanos, eles eram duplicados, ou seja, tinham 2 cabeças, tinham 4 braços, tinham 4 mãos, tinham 4 pernas, 2 narizes, 2 bocas. E eles se sentiam, assim, extremamente poderosos. E eles desafiaram os deuses. Ora, os deuses não gostaram disso. Qual deus gosta de ser desafiado? E aí o Zeus, que é o
o comandante máximo do Olimpo, né, resolveu punir esses humanos impertinentes, né, convencidos, e partiu todos eles ao meio. Então, o homem foi partido, que tinha 4 braços e 4 pernas e 2 cabeças, foi partido ao meio. A mulher foi partida ao meio, e o andrógeno, que é mistura, que eram seres que tinham os 2 sexos, o masculino e o feminino, também foram partidos ao meio. Então, qual a explicação que Aristófanes dá para o amor? É que esses seres depois foram, digamos assim, atirados na Terra, eles foram atirados ao mundo, e nós, de alguma forma, somos descendentes desses seres. Então, o que é o amor? É a procura de cada um de nós pela nossa outra metade. Então, aquela coisa que popularmente se diz que a gente procura a nossa outra metade, platonicamente e miticamente está justificado. O amor é a procura pela nossa outra metade. Se a nossa outra metade, nesse tempo imemorial, foi homem, então aí tem a tendência para o homossexualismo masculino. Se a outra metade foi feminina, tendência para o homossexualismo feminino. Se a outra metade pertencia a um andrógeno, aí então você tem o amor heterossexual. Mas eu acho que o Schopenhauer é um pouco injusto com Platão, tá? Porque tem um dado momento lá do banquete. Aliás, eu recomendo esse texto, que é para as pessoas saberem como é que se fazia filosofia na época dos gregos. Acreditar no Platão, né? Ou seja, era vinho, discurso filosófico e sexo, né? Por que eu estou dizendo sexo? Porque tem um momento lá em que o Sócrates, né, que era considerado o homem mais sábio de Atenas, ele começa a conversar com o jovem mais belo de Atenas, que era o Alcibíades. Aí os dois, o Platão narra, eles vão para a cama, né? Vão para a cama. Dá para perceber que o banquete ainda é permeado pelo discurso mitológico, né? Coisa que no Schopenhauer não aparece. E até então, até chegar no Schopenhauer, ou era esse discurso mitológico na filosofia, ou era no caso dos poetas, né? E dos romances, não de uma forma biológica, como ele vai fazer, né? Chegando na biologia. Exatamente, exatamente. Mas eu estou querendo dizer, quando ele disse que o Platão está na esfera do discurso mítico, tem sim alguma coisa ali de sexual que não é desenvolvida, como obviamente o Schopenhauer vai desenvolver em termos biológicos. Veja, eu estou dizendo isso daqui porque quando o Sócrates e o Alcibíades vão para a cama, na hora lá, digamos assim, do ato sexual propriamente dito, o Sócrates vai dizer, não, eu quero te levar para uma ideia mais elevada de amor. Aí o Sócrates começa a fazer o discurso dele sobre esse amor, digamos assim, celestial. Então, de novo, o Schopenhauer também não deixa de ter uma certa razão ao dizer que o banquete do Platão está no domínio dos mitos. Porque na hora do coito entre o Sócrates e o Alcibíades, o Sócrates resolveu dar as costas para o Alcibíades e resolveu falar do amor celestial. Por isso que as pessoas hoje em dia amor platônico, ou seja, aquele amor que não se consuma carnalmente, digamos assim. Né? Ali E o Alcibíades ficou puto da vida, o Alcibíades. Né? Imagina, o sujeito era o jovem mais belo de Atenas ser rejeitado para aquele sujeito feio, que provavelmente era o Sócrates, né? Mas, no entanto, inteligentíssimo. Tá, enfim, diga, você ia falar alguma coisa. A questão do ágape versus eros, né? O ágape seria um amor mais divino, mais no sentido mais emocional, né? E já o eros no sentido mais sexual. Nessa obra do banquete, creio que alguns dos bebedores ali, né, em volta da mesa, puxam mais para um lado do que para outro, né? Cada um dos que estão ali, eles falam, defendem ou o ágape ou o eros, né? Exatamente. E o ágape está muito associado à noção de compaixão, à noção de piedade, que é justamente o amor que vai ser incorporado por boa parte do discurso cristão. E tem o amor erótico, né, que tem a ver com eros, que seria propriamente o amor sexual. Mas só que tem uma coisa interessante, aí eu já vou até me adiantar. Na obra principal dele, no tomo 1, da obra magna do Schopenhauer, tem uma passagem lá em que ele diz o seguinte, que é importante para a gente entender o que ele depois vai dizer sobre o amor sexual. Ele diz o seguinte, alles Leben ist Leid, ou seja,
toda vida é sofrimento. Só que depois ele vai dizer o seguinte: todo amor é compaixão. Alles Liebe ist Mitleid. Alles Leben ist Leiden. Todo amor toda vida é sofrimento, mas todo amor é compaixão. O que eu estou querendo dizer é que o termo alemão, Alles Leben ist Leiden, o termo Leiden significa sofrimento, tá? E é o termo que vai estar embutido, de algum modo, na palavra compaixão, que seria, em algum sentido, o ágape, a piedade, né? Então, ele vai dizer que todo amor é compaixão, ou seja, o amor, na verdade, é uma paixão com. Daí o fundamento da ética dele ser a compaixão. Quando é que você ajuda uma pessoa, ou um animal, porque ele inclui os animais na ética dele? Quando você sente compaixão por essa pessoa ou por esse animal e age para ajudar. Não é só ficar vendo o sofrimento alheio, é ajudar. Então, compaixão é paixão com, sofrimento com. Onde que eu quero chegar? Quando ele diz que, nessa obra principal dele, no tomo 1, que todo amor é compaixão, naquele momento, dá a impressão que ele está dizendo que apenas esse amor ético, o ágape, é o objeto da reflexão dele. Só que, no contexto da obra dele, no tomo 2, ele vai dizer, num dado momento, que a simpatia, na verdade, é um conceito que envolve também a compaixão, mas envolve o amor sexual. Ou seja, de algum modo, no tomo 2 da obra dele, da obra principal dele, ele vai dizer que todo amor é compaixão, não só ágape, mas também eros. Ou seja, não é só quando eu ajudo uma pessoa que sofre, ou um animal que sofre, que eu estou tendo aquela compaixão que é o fundamento da ética, mas também quando eu amo uma outra pessoa e, de algum modo, esse encontro de duas pessoas conduz ao ato sexual harmônico, no fundo, esse amor que conduz ao sexo também é compaixão. Ou seja, a pessoa que ama, ela sente pena, compaixão, paixão com, ela sente pena do seu objeto amoroso. Ela sente pena da pessoa que ama. E por que isso é importante? Porque num dado momento da metafísica do amor sexual dele, ele vai dizer que, na verdade, o que é o amor apaixonado? É quando uma excedência encontra uma carência. Ou seja, as pessoas se apaixonam mesmo quando uma supre uma carência da outra. Porque o amor, no fundo, na verdade, é uma carência. E a paixão ocorre quando eu encontro um outro que me supre essa carência. Então, todo amor, seja o sexual, eros, seja o ágape, o amor cristão, digamos assim, ele é compaixão. É importante, eu acho, notar, por exemplo, que não há como ter o amor ágape sem antes haver o amor eros, né? Porque o amor sexual é aquele que concebe a vida. E só após ter a vida que você pode ter a compaixão, né? Então, assim, não há como fazer uma defesa em um sobre o outro, mas que um, de certa forma, depende do outro. Ao menos penso dessa forma. É que existe uma tendência de se separar o ágape, né, esse amor, digamos assim, mais puro, mais celestial, do amor erótico. Né? O que, em dado momento, Schopenhauer vai mostrar é que existe um conceito mais amplo que permite a gente compreender tanto o amor, tanto o ágape quanto o eros, debaixo, digamos assim, de um mesmo guarda-chuva conceitual, que é justamente o conceito de simpatia. Tá? Então, tanto no ágape quanto no eros, você tem uma simpatia pelo outro. Tem uma simpatia pelo outro. Isso conduz propriamente, no caso de eros, à união, e no caso do ágape, a uma ação para ajudar, seja um humano sofrente, seja um animal sofrente. Porque eu gosto muito de frisar isso, de sublinhar isso. A ética de Schopenhauer, que tem por fundamento a compaixão, ela é extensível aos animais. Muito bem. Quando
quando você nomeou esse primeiro encontro como sendo contexto, qual foi o motivo principal por isso? O motivo principal foi justamente para aquelas pessoas que não têm propriamente acesso à obra de Schopenhauer e que estejam chegando agora e assistindo a gente falar sobre ele, sobre esse conceito de amor sexual, é mostrar para elas onde se insere na obra dele esse tema do amor sexual. Tá? Especificamente, esse texto metafísico do amor sexual é o suplemento 44 do tomo 2 da sua obra. Mas ele, na verdade, é o desenvolvimento de um tema que já está sendo abordado no tomo 1 da sua obra magna. Nomeadamente, o fato de que, para ele, o mundo diante da gente, em todos os seus reinos, ele é atravessado por uma atividade cósmica, cega e inconsciente, que ele denomina vontade. Ou seja, ele faz, e aqui entra a psicologia dele, Schopenhauer, né? Ele diz o seguinte, que se a gente fizer uma inspeção na nossa subjetividade, se a gente descer fundo e fizer uma inspeção da nossa consciência de si, a gente vai descobrir que o nosso si mesmo, no sentido da nossa essência, é vontade. É a vontade. Então, a essência do corpo humano, para ele, é vontade. Na e questão aí Diga. questão do amor sexual, a vontade do indivíduo torna uma vontade da espécie, né? Basicamente, a centralidade. Eu queria também tirar uma dúvida. Já faz algum tempo que eu fiz a leitura desse capítulo por inteiro, né? Nessa semana eu li ele, algumas partes, mas não li inteiro, como já li de outras vezes. E no comecinho dele, a primeira linha, ele fala o seguinte: este capítulo é o último de uma série de 4. Poderia explicar quais são esses outros 3, do que exatamente que ele está falando aqui, porque honestamente eu não me recordo. Então, aí é que está. O capítulo, ele está se referindo justamente, eu estou com um texto aqui, capítulo 44, tá? 44. Os anteriores, ele vai falar da hereditariedade das características e da vida da espécie. Tá? E Então, também sobre a morte e a indestrutibilidade do nosso ser em si. Aí entra o que eu ia concluir no raciocínio anterior. Que na obra principal, no tomo 1 da obra principal dele, ele vai introduzir esse conceito de vontade, que é uma atividade que atravessa toda a natureza. E que essa vontade que está no núcleo do corpo humano. Mas não só no núcleo do corpo humano, no núcleo de todos os outros corpos. Então ele faz uma espécie de conclusão analógica do meu corpo para os demais corpos. Por quê? Porque todos os corpos estão submetidos à lei de causalidade. A diferença é que o ser humano, por exemplo, ele age através de motivos. Dados certos motivos, esse motivo faz com que o caráter de cada um haja. No caso dos corpos inorgânicos, você tem a causalidade no sentido estrito do termo. E no caso dos vegetais, você tem o estímulo. Mas em todos o que você tem digamos, o núcleo ativo volitivo. Então, ele estende essa vontade que está no interior do meu corpo para toda a natureza, para todo o cosmo. Por isso que essa vontade dele, que é uma vontade de vida, onde há vontade, haverá vida. Então, por isso que essa vontade dele é uma vontade cósmica, é uma vontade do mundo. Não é só minha vontade particular. A minha vontade particular se enraiza nessa vontade cósmica, assim como a vontade de todos os demais seres, de todas as demais espécies. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque aí respondendo a tua pergunta. Aqui está um calor danado, viu? Curitiba, meu Deus do céu, está um calor. Eu estou suando aqui. Respondendo a tua pergunta, é porque no tomo 1, ele vai dizer que o foco dessa vontade, dessa essência do cosmo, no ser humano, são justamente os órgãos genitais.
Então, se a gente quiser ter uma noção do que é essa atividade do cosmo, que é vontade de vida, que está sempre procurando a vida em toda parte, basta a gente observar o que é o impulso sexual, o que é o instinto para o sexo, o que é esse clamor do sexo, que na verdade é o clamor da espécie. E aí já vai entrar, propriamente dizendo, o biologismo dele. Então, veja, esse capítulo 44 e esses outros que você disse aí, tem a ver com o desenvolvimento desse tema da vontade de vida, cujo foco no organismo humano são os órgãos genitais. Tá? E aí, quando ele vai falar, por exemplo, da hereditariedade das características, né? Mas aí a gente vai entrar em temas, já vai adiantar o tema, que é melhor a gente deixar mais para adiante, né? Sim. Então, como eu falei, fazia tempo que eu não lia esse texto. Eu estou bem focado no primeiro tomo, na parte epistemológica e tudo mais. E aí, quando eu cheguei para dar uma revisada, eu achei, não soube exatamente do que ele estava falando, quando ele começa dizendo que este é o último de uma série de 4, né? E aí até olhei... É só pegar os capítulos anteriores que eu mencionei aí. Anteriores, então. Os anteriores, né? Então, perfeito. E aí ele está, elaborando uma tese a respeito de perceber a vontade de vida em relação ao ser humano no órgão sexual. Exatamente. Só um minutinho, eu vou pegar um lenço que eu estou suando, porque está um forno aqui, viu? Só um minutinho. Peço desculpa para a audiência, mas volto já. Gente, mandem perguntas a respeito do tema, que no final ele vai respondendo, beleza? E eu vou anotar aqui as principais perguntas que tenham relação. E aí eu Sim, Antônio, estou de volta aqui. Tá, rapaz, aqui Curitiba faz 4 estações num único dia, viu? Inacreditável. Fez uns 34 graus hoje aqui. Nossa. Então, Antônio, dentro dessa história do contexto, é interessante também observar que ele se sente original no tratamento do tema, né? Então, é curioso que ele vai falar que ele critica o Platão por tratar a coisa em termos míticos, né? Ele diz que, no caso, o Rousseau, no discurso sobre a desigualdade, ele escreveu coisas falsas e insuficientes. O Kant não tinha conhecimento de causa. O Spinoza era um tipo ingênuo, né? A ponto de dizer o amor é prazer acompanhado da ideia de uma causa exterior. Ou seja, ninguém sabe o que ele está querendo dizer com isso. Então ele se sente pioneiro em relação ao assunto. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente também falar é que quando ele for abordar esse tema, a gente vai depois entrar em detalhes, ele vai puxar para a questão do biologismo, tá? Do biologismo. Porque ele vai até dizer o seguinte: não há por que duvidar que o amor existe. O amor existe, sim. Ele já deu o exemplo da literatura. Então, cabe sim aos filósofos, e no caso ele se sente pioneiro, abordar um tema tão importante, não de maneira mítica, mas de uma maneira, digamos assim, metafísica, mas ao mesmo tempo realista. E aí, obviamente, ele vai dizer o seguinte: o que é o que é o amor? O que é o amor? Como o próprio título do suplemento já diz, ele está baseado fundamentalmente no impulso sexual. Trata-se simplesmente de cada João encontrar a sua Maria. Ou, miticamente, como disse Platão, de cada um encontrar a sua outra metade, em se tratando de amor heterossexual. Porque é importante dizer isso, porque boa parte do texto, ele está, eu digo isso porque nos dias de hoje é bom esclarecer, né? Em boa parte do texto, ele está tratando do amor heterossexual e mais, ele vai dizer que se trata do impulso sexual, o sexual que está na base que leva duas pessoas a se unirem para a propagação da espécie humana. Para a propagação da espécie humana. Então, o que motiva, digamos assim, as poesias de amor, os romances, etc.,
na verdade, no fundo, é apenas uma sublimação desse instinto sexual. E aí ele até adianta o que depois o Freud vai chamar de sublimação. Porque, digamos assim, a arte literária, a arte poética, a arte pictural, de algum modo, estariam trabalhando já com esse impulso, porém desviando ele do seu fim privilegiado. Como se a produção literária e artística, ela de algum modo dependesse da energia que daí deriva. Parece que o Antônio ele saiu, mas para quem estiver aqui, eu vou continuar aqui a minha fala, né? Eu estava dizendo que deixa eu ver se o Antônio entra de novo aqui. Eu estava dizendo justamente que o Schopenhauer vai dizer que o que move, então, todas essas produções artísticas, poéticas, literárias, é justamente o impulso sexual. E a abordagem dele é uma abordagem biológica, e no primeiro momento ele trata especificamente do amor heterossexual. Depois ele vai acrescentar um adendo à pederastia. A pederastia. Pederastia é um conceito, digamos assim, quase que especificamente grego. É que naquela época, em Atenas, entre os gregos, a educação do jovem ateniense estava aos cuidados de uma pessoa mais velha. E essa educação incluía também a sexualidade. Ora, como em Atenas a mulher normalmente não participava da vida pública e nem participava desses banquetes, a educação sexual a que se refere, por exemplo, Platão no banquete, é a educação do jovem, ou seja, do homem. Porque a mulher não participava da vida pública ateniense e nem desses simpósios. Então, a pederastia, na sua acepção mais originária, tem a ver com a educação do jovem por um ancião. Claro que isso aí vai incluir, depois com o tempo, digamos assim, a associação com o homossexualismo masculino. Mas naquela época a pederastia era uma outra coisa, porque isso não significava que o jovem estava fazendo a escolha pelo homossexualismo. Tanto é que em Atenas era proibido o celibato, porque os atenienses precisavam se multiplicar. Mas o Schopenhauer vai acrescentar um adendo sobre a pederastia, e aí ele vai discutir a questão do homossexualismo. Acho que o Antônio vai entrar aqui de novo. Não entrou. Tá aqui. Tá aqui. Ele tá entrando. O Antônio de novo, o mediador. Antônio? Opa! Tô anotações aí. Eu estava falando aqui. Eu estava falando aqui quando você saiu da questão da pederastia, né? Da pederastia. E. Eu ouvi um pedaço aí, estava ouvindo. Ouvi um pedaço, né? Então, o conceito. Sim, pode prosseguir, professor. Pode prosseguir. É um conceito eminentemente grego, né? Eu estou dizendo isso porque a maior parte do texto da metafísica do amor sexual trata do amor heterossexual. Então, na abordagem biológica que ele faz, ele diz o seguinte, que quando é que nasce o amor apaixonado, hein? O amor apaixonado. Ele nasce já na primeira troca de olhares. Quando a chama do amor se acende. Então, isso aí é uma coisa empírica. Só que existe um fundo metafísico disso daí. É que esse olhar
trocado pelo casal, que é o primeiro momento em que a chama do amor se acende, na verdade, é uma criança, metafisicamente falando, que quer vir ao mundo. Então, na verdade, não é o casal que escolhe se amar, mas ele é escolhido, metafisicamente falando, por uma criança que quer vir ao mundo. Então, na verdade é como se fosse o primogênito, né? O primeiro a nascer que faz essa escolha. Não sei como é que fica o segundo ou o terceiro aí na perspectiva dessa metafísica do homossexual, né? Porque foi o primeiro... Uma questão de adequação mútua, né? Sim, sim, sim. A partir dos dois genes se tem uma educação mútua, né? Para que possa ter o melhor resultado da espécie. Professor, o Gustavo está perguntando assim, como a arte se relacionaria com a vontade ao tema da sexualidade? Se tem alguma relação? Desculpa te interromper, pode continuar. Não, o que eu havia falado é que já nessa metafísica do amor sexual, o Schopenhauer ele vai... Tem até uma passagem aqui que eu até gostaria de ler daqui a pouco, que eu acho que responde essa pergunta, do Gustavo, né? Do Gustavo, né? É que na metafísica do amor sexual, já no início, o Schopenhauer vai dizer que esse é o tema mais importante de todos. Que, de algum modo, existe desvios desse impulso sexual para outras atividades sociais. E, obviamente, isso vai incluir a arte. Eu disse isso porque depois o Freud vai desenvolver essa tese e dizer que a cultura, a civilização, portanto, os objetos da cultura e da civilização, como a arte e a ciência, de algum modo se servem da energia sexual para serem produzidos. Ou seja, é aquilo que o Freud vai chamar de sublimação. Mas, no fundo, o que a pessoa quer é o coito. Mas não conseguindo, digamos assim, a razão, a consciência dá um jeito de se servir dessa energia para criar. Até por isso o Freud vai dizer que sem repressão não há civilização. Ou seja, sem repressão sexual não há energia para produzir objetos culturais e da civilização. O que eu quis dizer é que nessa metafísica do amor sexual já está ali, de modo embrionário, o conceito de sublimação. E aí é uma passagem muito interessante que vale a pena ser lida, né? Porque vai ser uma chave, uma abertura para vários temas que depois a gente pode retomar para desenvolver. Porque eu não estou ainda entrando em detalhe, tá? Para ir passo a passo, para que a coisa fique bastante clara para quem está nos assistindo e para quem vier assistir depois. Então, essa passagem, eu vou ler, tá? É uma passagem longa, mas ela é fundamental para que o espectador, para que o leitor observe como que o Schopenhauer está introduzindo e trabalhando de maneira séria esse tema na filosofia. E como isso depois vai ser importante para a psicologia, para a psicanálise, etc. Olha só o que ele diz, ó. Todo enamorar... É uma passagem longa, mas acho que vale a pena sempre a gente retomá-la quando vai discutir esse texto, tá? Todo enamorar-se, por mais etéreo... Olha só, a questão da poesia, dos românticos, né? Dos romances, do romantismo, do ultrarromantismo, etc. Todo enamorar-se, por mais etéreo que pareça, enraiza-se unicamente no impulso sexual. E é apenas um impulso sexual mais bem determinado, mais bem especializado e mais bem individualizado, no sentido rigoroso do termo. Quando, então, sem esquecermos disso, consideramos o papel importante que o impulso sexual desempenha em todas as suas gradações e nuances, não só nas peças de teatro e romances, mas também no mundo real, onde ele, ao lado do amor à vida, mostra-se como a mais forte e ativa das molas impulsoras, absorvendo ininterruptamente a metade das forças e pensamentos da parte mais jovem da humanidade. O jovem só pensa nisso, tá?
É ele, a meta final. Aliás, em tempos de internet, de Facebook, de Instagram, né? Porque você vê de jovens exibindo o corpo, aliás, exibindo até o ato sexual mesmo, né? Enfim, absorvendo ininterruptamente a metade das forças e pensamento da parte mais jovem da humanidade, é ele a meta final de quase todo o esforço humano, exercendo influência prejudicial nos mais importantes casos, interrompendo a toda hora as mais sérias ocupações, às vezes pondo em confusão, por momentos, até mesmo as maiores cabeças, não se intimidando de se intrometer e atrapalhar com suas bagatelas as negociações dos homens de Estado e as investigações dos sábios, conseguindo inserir seus bilhetes de amor e suas madeixas até nas pastas ministeriais e nos manuscritos filosóficos, urdindo diariamente as piores e mais intricadas disputas, rompendo as relações mais valiosas, desfazendo os laços mais estreitos, às vezes tomando por vítima a vida ou a saúde, às vezes a riqueza, a posição e a felicidade. Sim, fazendo mesmo do outrora honesto um inescrupuloso, do até então leal um traidor, entrando em cena assim em toda parte, como um demônio hostil, que a tudo se empenha por subverter, confundir e pôr abaixo. Mas do que se trata em tudo isso aí? Simplesmente de cada João encontrar a sua Maria. Ou seja, nessa passagem aqui, que está na metafísica do amor sexual, de algum modo, o que Schopenhauer está dizendo? Que diuturnamente as ações sociais, as ações das pessoas, a sociedade, ela é movida direta e indiretamente pelo impulso sexual. Direta e indiretamente pelo impulso sexual. E atravessa de tal maneira a sociedade que a produção dos objetos culturais, obviamente, vai vir da energia desse impulso sexual. Ou seja, o que ele está fazendo aqui é adiantando aquilo que depois o Freud vai chamar de sublimação. Essa questão entra na parte da ilusão, né? O amor como sendo uma ilusão da espécie, né? Sim, mas o que ele fala dos grandes espíritos, né? As grandes cabeças são influenciadas pelo amor. Então, de certa forma, são iludidos e vivem em função disso, né? Ilusão no sentido, mas ilusão verdadeira. Por quê? Porque o amor para ele, na verdade, como está enraizado no impulso sexual, ele termina virando uma espécie de instinto, como no caso dos animais. A diferença é que os animais têm uma época de cio e o ser humano, digamos assim, tem um cio constante, né? Mas é um instinto. Por quê? Por que é uma ilusão? Porque esse instinto faz com que uma pessoa procure a sua outra metade e veja nela, digamos assim, virtudes e belezas que uma outra pessoa pode não ver. Por quê? Porque aquela criança que quer nascer, que está iludindo esse casal e fazendo com que ele, digamos assim, pense procurar um gozo pessoal na união, no coito, quando na verdade está apenas trabalhando para a propagação da espécie, em caso do amor heterossexual. Então é uma ilusão o amor, mas uma ilusão verdadeira. E quando o coito não é praticado, aí você tem propriamente a produção dos objetos culturais. Ciência, arte, religião. Aliás, tem alguns estudos, que dizem que o êxtase dos místicos, né, a descrição dos êxtases místicos, das grandes figuras da religião, é muito semelhante ao que seria uma espécie, a descrição do gozo sexual, né? Ou seja, o êxtase místico, na verdade, seria uma espécie de gozo sexual. Você comentou a respeito das redes sociais, né? Onde se percebe os jovens falando sempre de sexo ou sempre agindo no sentido sexual, né? E
aí a música entra como sendo uma forma de se sair dessa ilusão do amor. E eu sempre penso, eu sempre falei aqui, às vezes, e eu gostaria de ter a sua opinião a respeito disso, você acha que tem determinadas músicas que é possível perceber uma certa manifestação da vontade nesse sentido sexual? Porque eu percebo que tem músicas atuais que a gente ouve e dá para perceber que ela está permeada de sexualidade, né? E como se tivesse aquela separação entre vontade e intelecto. Tem aquela música que é feita pelo intelecto, né? Que seria uma música mais genuína. Vamos pensar numa ópera clássica. Aí a gente pega lá uma música moderna cheia de sexualidade. Estaria, então, esta música mais voltada ao âmbito da vontade. O que você pensa sobre isso, nesse sentido? Você acha que dá para fazer alguma relação? Não, mas com certeza. Há certas músicas que explicitamente têm o apelo sexual. Não é mesmo? Explicitamente tem o apelo sexual. Isso aí é uma coisa quase que óbvia, porque vamos pegar a música popular brasileira. O tempo inteiro está falando de amor, né? O tempo inteiro falando de amor. O que o Chopin quer dizer é o seguinte, que esse amor aí pode não citar o termo sexual, mas no fundo é isso. Compreende? O cancioneiro popular brasileiro fala o tempo inteiro de amor, mas o que o Chopin quer dizer? Que isso daí é apenas um verniz em cima de algo que interessa, que é o gozo, é a cópula. Isso aí é aquilo que eu chamei de sublimação. Lembra que eu acabei de ler esse trecho? É aquilo que eu chamei de sublimação que está antecipado aí. Então, quando você tem uma música comportada, digamos assim, na música popular brasileira, o amor, os seus olhos, eu me apaixonei, no fundo, na leitura crua do Chopin, aquilo lá, na verdade, o que está atravessando aquilo ali, no fundo, na composição, foi o ato sexual rememorado com um verniz, ou o ato sexual que não foi praticado, e aí ele foi sublimado em forma de composição. Mas veja, tem certos ritmos musicais que eles mesmos já são excitantes, independentemente da letra. Eu penso aqui no rock. Né? O rock, ele atinge diretamente o corpo do ouvinte. A dança a que o rock leva, e outros ritmos também, por exemplo, o forró, não precisa ir lá para fora. O forró, não sei se você já dançou forró, para dançar forró, você tem que colocar a perna no meio da parceira ou do parceiro, entende? Então, olha só. Há ritmos musicais que são excitantes, que levam o corpo naturalmente a se movimentar. Ora, qual é o foco da vontade no corpo? Qual é a visibilidade dessa vontade no corpo humano? São os órgãos genitais. São os órgãos genitais. Então, digamos, seja pela letra, seja através do ritmo que conduz a uma dança, e, portanto, ao movimento do corpo, você tem, sem dúvida alguma, ali, dá para a gente fazer essa leitura, é a ativação do impulso sexual. Você falou a questão dos jovens, né? Eu não sou de balada, mas pelo que eu sei, no final das baladas, a coisa não fica só na música e só na letra, né? Parece que a coisa vai adiante mesmo para a cópula, né? Sim, a questão que eu fiz, eu acho que você acabou completando de uma maneira que eu não consegui, que é exatamente isso. Tem letras musicais que elas não são tão explicitamente sexuais. Na verdade, elas não são explicitamente sexuais, mas é isso, elas escondem, digamos que um fundo sexual, ainda que não seja tocado no tema de uma forma explícita. Professor, aqui tem uma pergunta do Francisco. Ele diz o seguinte: a sexualidade, nesse caso metafísico, seria manifestação do amor ágape? Sim, aquilo que a gente estava falando no início. Chega um dado momento que, através do conceito de simpatia, o Schopenhauer vai incluir tanto a compaixão, que é ágape, quanto o amor sexual, que é eros. Então, chega um dado momento que, pela simpatia, você tem ágape e eros unificados. Então, a gente pode dizer o seguinte, que, repetindo, quando uma pessoa se apaixona, quando há um amor apaixonado,
os amantes estão sentindo pena um do outro, estão se compadecendo um do outro. E aí o erótico convive com o ágape. Toda paixão autêntica, todo amor, todo enamoramento profundo, que dá liga, digamos assim, e o casal vai em frente e vive esse sofrimento, porque o Schopenhauer também vai dizer que o amor é sofrimento, né? Porque é o indivíduo tentando satisfazer a vontade da espécie. Veja só, um par tentando representar a espécie humana, reproduzir. Então, mas toda vez que existe esse enlace, Eros e ágape estão juntos. Porque amar é compadecer-se do objeto amoroso. E, de algum modo, todo ato sexual é uma espécie de fusão. Aquilo que o Platão falava, né? Encontrar a outra metade. E é também um modo dos indivíduos efêmeros que são, porque todos vão desaparecer, caso eles tenham sucesso, é o modo deles se perpetuarem na descendência. E, portanto, afirmar, de algum modo, a vida e transmitir as suas características para a descendência. Então, o amor sexual também tem isso, que é um modo de um indivíduo tentar fugir da sua efemeridade, tentar fugir da sua transitoriedade. E não deixa de ter um aspecto bonito nisso, porque como todos nós somos temporais, ou seja, todos nós desaparecemos, vamos morrer, o amor apaixonado, que é a união de duas pessoas através de uma ideia metafísica de uma criança que quer vir ao mundo, não deixa de ser uma tentativa do ser humano efêmero persistir no planeta, na vida. Ou seja, é uma tentativa de sair do tempo e ir para a eternidade, caso essa descendência prossiga. Né? Então, sim, por falar em tempo, nós temos só mais 5 minutos. Eu queria dizer assim, que como a gente está tratando de contexto, né, a gente ficou bastante coisa ainda que tá para vir, né, e algumas dúvidas eu acho que extrapolariam até a noção de contexto. Acho que é interessante a gente notar que nós estamos falando de um filósofo que no século XIX está escrevendo sobre o amor sexual que até então ninguém tinha feito de tal maneira. Então, eu queria pedir para o professor, para essa finalização aqui, os últimos 5 minutos, acrescentar mais ainda nessa noção de contexto, como se fosse uma revisão de tudo que foi falado, para deixar claro mesmo a noção de contexto, já que foi essa a intenção aqui de hoje. E deixar já, né, o convite para os próximos encontros, ainda não temos a data certinho, mas dando continuidade aqui na explicação sobre a metafísica do amor sexual. Então, o contexto é justamente dizer a quem nos assiste que existe esse suplemento, a metafísica do amor sexual, a obra principal de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e como Representação. Suplemento este no qual ele trata filosoficamente, segundo ele, de maneira inédita, o tema do amor. Por quê? Porque até então, até ele, os filósofos foram refratários a um tema tão importante que envolve o impulso sexual e a perpetuação da espécie. Enquanto que, na literatura e nas artes, os poetas, romancistas, pintores foram extremamente desenvoltos ao tratar do tema. E a minha suspeita, aqui é uma coisa minha, é que o filósofo realmente ele fica muito enrijecido, porque ele lida com conceitos, né? Com a universalidade do conceito. E parece que o amor ele é muito fluido para caber nesse enrijecimento conceitual. Mas, apesar disso, o Schopenhauer vai se arriscar nisso daí e vai se sentir um pioneiro no assunto. Essa contextualização é para introduzir o tema. Depois, mais adiante, em outras oportunidades, a gente vai especificar, vai detalhar mais o que leva uma pessoa a se apaixonar, o que atrai numa mulher, se tratando do homem, o que um homem procura numa mulher, né? O que uma mulher procura num homem, né? Para que, de fato, haja a paixão
amorosa. E aí vai entrar, obviamente, a noção de motivação inconsciente, que conduz as pessoas a se unirem, né? Mas isso aí fica para o detalhamento do texto, o detalhamento do tema. Mas sempre lembrando, nenhum romance de amor, nenhuma metafísica do amor sexual substitui o beijo da pessoa enamorada, ou o ato sexual com a pessoa enamorada. Mas os filósofos estão aí no mundo para pensar os diversos temas que lhe aparecem, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Acho que a questão do contexto da metafísica do amor sexual foi bem esclarecida. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. As dúvidas, nem todas a gente conseguiu responder. Peço desculpa, tive um pequeno problema aqui tecnológico. E, de novo, agradecer muito o professor Jair e dizer que aqui estou sempre aberto a conversar com ele, porque falar sobre Schopenhauer é sempre um prazer para mim. E passo a palavra para você finalizar e se despedir do pessoal. Temos 2 minutinhos aí. Então, pessoal, muito obrigado aí para quem nos assistiu, para quem vier a nos assistir. E nos próximos encontros a gente detalha mais esse assunto, que, como diz o filósofo, não sai da cabeça de ninguém, seja ele jovem, pessoa madura ou ancião. É o que nos move, né? Direta ou indiretamente, é o amor. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima, então. Antônio, um abração, Antônio. Abraço, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.